Então, hoje nós temos o prazer de entrevistar aqui o desembargador Romeu Barbosa Jobim, não é isso? E o desembargador Jobim é conhecido porque, além de ter sido um grande jurista, ele é um escritor, é um homem de letras, não é isso? E é um homem também que tem uma peculiaridade, é a sua bondade, é a sua simpatia. É um desembargador que todas as pessoas têm uma grande admiração pelo desembargador Jobim. É isso. Então, é importante que a sua entrevista fique registrada aqui nos anais, na memória do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E a primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer, desembargadora, é que você contasse um pouco assim, da sua história, do seu histórico, onde você nasceu, onde estudou, pode dizer até o curso primário, na época devia ser o primário mesmo, no ensino fundamental, depois o curso médio e depois o curso superior. A minha história, ela vem de longe. Não sei se vale a pena ser contada, porque eu nasci num seringal acreano e fiquei lá até os 10 anos de idade. Aprendi a ler lá mesmo. E disse meu pai que ele me fez decorar o alfabeto e a partir daí, de repente, eu comecei a ler. Mas eu acho que foi bondade dele. Mas a verdade também é que, talvez a partir disso, ele entendeu que eu devia ser doutor. Então, logo que eu pude, eu saí de lá. Saí de lá aos 10 anos e fui para um colégio em Rio Branco, no Acre. E aí fiz primeiramente um curso agrícola. Eu me destinava à agronomia. Aí depois tomei outros rumos e acabei me distanciando um pouco da agronomia. Aí foi para o Rio. Acabei estudando mais algum tempo lá em Rio Branco e depois fui para o Rio. E no Rio eu estudei, fiz o clássico no Lafayette e depois eu fiz filosofia na faculdade, na Universidade do Brasil e depois direito. É curioso como é que eu cheguei a estudar direito. Eu achava que não tinha nada com direito, com advocacia. Mas um dia apareceu meu pai lá no Rio. Naquela época era muito diferente ir ao Rio, voltar a Rio Branco, Acre, né? Não havia telefone. Então, meu pai me perguntou: meu filho, o que você está estudando mesmo? Me explique. Diga, papai, eu estou estudando filosofia. E eu fiz um elogio do estudo da filosofia. E o velho me olhou assim, muito sério, e dado um instante ele disse: filosofia? Eu senti que havia uma censura embutida nessa pergunta. O que você vai ser mesmo, meu filho? Vai ser filósofo? Eu disse: não, papai, eu vou ser professor. Aí eu disse o que era professor. Eu disse: professor? Por que você não estuda direito? Por que você não entrou na faculdade de direito? Eu disse: se o senhor quiser, eu faço direito. Aí eu fiz vestibular também para direito, eu estava terminando filosofia na época, mas o meu pai acrescentou o seguinte: porque sabe, meu filho, o advogado do Brasil sempre foi tudo e vai continuar sendo. Eles é que mandam, é que sempre mandaram e vão continuar mandando. Estudo direito. Houve uma certa época que os economistas mandaram muito aqui. Mandaram. Mas eles já saíram do... Agora eles já voltaram. Já saíram. Os economistas têm um detalhe, sabe? Não sei se foi um bom para o país. Né? Não, tinha um detalhe. Quando o incêndio começava, eles corriam lá e chamavam a gente. Olha, está pegando fogo. Eles devem ser assessores. Pode prosseguir, pode prosseguir. Mas bem, então, aí eu fiz vestibular para direito e comuniquei depois ao meu pai por carta: olha, meu pai já fez vestibular para direito. Ele me respondeu
muito entusiasmado, e exatamente neste ano ele veio a falecer. Por isso eu acabei estudando Direito. O diploma Mas foi aí guardado. você ingressou no serviço público? Eu ingressei, no Rio de Janeiro eu fiz um concurso para professor, e depois fiz outro, e fiquei sendo professor. Mas em dado instante, já estimulado pelo curso de Direito, eu comecei a estagiar em advogados, em escritórios de advocacia, primeiro como solicitador e depois como advogado, provavelmente, para ver como a coisa funcionava. Mas fui sempre assim um advogado menor, né? E depois vim para Brasília, tinha feito concurso para a Câmara dos Deputados, já casados, eu e Ruth tínhamos feito concurso para a Câmara, e já na Câmara houve um instante em que começou a haver problemas, né? E me lembro de uma época em que o Congresso fechou. Pelo que eu vejo, a família vai ficar sem emprego. Ficamos uma temporada lá fora do Rio. E eu comecei a fazer uns concursinhos e tal. E acabei fazendo isso para o direito. Ô Rio, vou fazer só essa pergunta que eu acho que você gostaria de fazer. Como é que você decidiu vir para a magistratura? A vida para a magistratura me fez pensar um pouco. Eu tinha feito mais de um concurso. Tinha feito concurso para auditor do Tribunal de Contas, o sinal daqui do Distrito Federal, e para o outro, para o Tribunal de Contas da União. Mas na Câmara eu ganhava bem. Por causa disso, porque ganhava bem, eu me dei até o luxo de recusar uma nomeação para um cartório de protestos e títulos, um outro concurso que eu tinha feito. Recusei e não me arrependi. Esse é um fato Recusei. importante. Esse é um fato importante. Cartório de título. Primeiro concurso de outro Esse cartório. é um fato importante que eu acho que eu deveria dar esse esclarecimento, porque o cartório de protesto é que seria destinado a ele. Pedro Teixeira assumiu porque Ele recusou e o Pedro assumiu e depois ficou quase milionário lá. Esse quase pelo menos ele garante que E aí você não sabe? se animaria a fazer concurso para juiz, né? Então eu acho que... Aí eu fiz concurso para juiz, antes tinha feito um outro, até fui colega do desembargador Hermenegildo, para defensor público. E eu não quis assumir o cargo de defensor público, porque eu ia ganhar bem menos do que ganhava na Câmara. Eu não quis assumir. Mas quando eu passei nesse concurso para juiz, eu disse, não, agora eu tenho que assumir, que afinal de contas um concurso para juiz não se recusa. Né? Passei, conversei com a família, a minha mulher, as meninas. Olha, eu vou perder dinheiro inicialmente, mas assumi. Primeiramente eu perdi dinheiro. Me lembro de que no primeiro mês eu recebi um pouco mais da metade do que eu recebia na Câmara. Mas depois as coisas se equilibraram. Mas, Jobim, o meu problema não era bem dinheiro, né? Senão eu teria sido para o cartório de protesto. Porque qual foi o senhor de que concurso? Para juiz? Um concurso depois do Hermenegildo e da doutora Maria Tereza, eu acho. Logo Da depois. doutora Lila? Foi da Foi, doutora Lila. Pedro Aurélio, Foi em seguida. Pedro Aurélio, Queiroga, Cruxem. São Romão, Cruxem. várias pessoas do Ministério Público. Foi o sexto concurso, o meu foi o quinto, não é? O nosso foi o quinto, não foi? Foi o sexto concurso. Foi um concurso em que até passaram muitos. 18.
Não é isso? Passou Passamos precisar de beber dois. água, sabe? Precisa beber água. A água tem ali, você não Ah, tem um copo Olha daquele só, no posso seu? pegar lá, né? Pega ali. Um minutinho só. Ou qualquer coisa, nesse sentido, quando o Acre passou a Estado, eu estava trabalhando na Câmara e eu assessorava o gabinete do PTB na época, que era o Romino Afonso, era o líder. E no Acre havia 2 deputados, eram 2 generais, um mineiro e outro gaúcho. E os 2 eram Adversários. adversários. E parece que um deles, querendo fustigar o outro, me convidou para apresentar o meu nome como sendo um candidato indicado pela bancada. Porque o Jango, ele queria nomear um governador, era um governador de transição. Logo depois o Acre passaria realmente a Estado. Então, seria governador por alguns meses. E eu digo, o Acre, não sei, vou ver. Quando foi um dia ou 2 depois, o outro me telefonou e também queria apresentar meu nome. Havia uns 3 ou 4 que eram indicados. Eu era o único nome comum das 2 listas. Então eu seria certamente o governador. Mas eu não quis, não aceitei. Para um eu acabei dizendo, não, do Acre eu vim. Ele parece que não gostou muito dessa observação. Mas, na verdade, os 2 conversaram comigo e me disseram como é que eles pretendiam fazer. Eu seria governador, mas eles iriam indicar os assessores, o secretário disso, o secretário daquilo, o secretário daquilo outro. Você é o governador. Tá? Então eu verifiquei que eu não ia ser o governador, eu ia ser alguém que executava uma política entre os 2. Mas se eu tivesse ido, das 2, uma, eu teria entrado na política propriamente, ou teria sido, quem sabe, até caçado depois por não concordar de alguns rumos que a política acabou tomando. Foi indicado pelo Almino, né? Tinha que ser caçado. Eu achei que eu podia ser, então eu não pensei nisso, mas com o desdobrar das coisas eu acabei sendo que... Mas foi importante porque a magistratura ganhou. Por falar nisso, houve outra coisa que eu recusei. O governador eleito lá, não, um deles, um dos senadores, queria me indicar como juiz federal no Acre. Não havia mais o cargo de juiz Foi nomeado titular. 66 sem concurso. Exatamente. A primeira leva. É a Eu primeira entraria leva. como juiz substituto. Carlos. Eu fiquei tentado com aquilo. Mas aí fui fazer as contas. Eu não me esqueci do quantitativo. O juiz ia ganhar, o substituto ia ganhar R$500 hoje, né? R$500. E eu na Câmara ganhava 2.000, tranquilamente. Eu vou para o Acre. E a minha mulher é funcionária da Câmara. Desorganiza a família toda. Mas não, a coisa não ficou assim, porque houve depois que um outro cidadão, o Vanderlei Dantas, já na época da Revolução, ele foi nomeado governador e queria me nomear simplesmente desembargador. Digo, mas vocês me tentam muito. Ele era muito meu amigo. E eu não vou. Se você fosse, você ia resolver um problema para mim. Eu tenho um problema, porque no Acre eu só tenho uma pessoa lá para indicar se você não for. E eu sei que vai dar problema se eu indicar. Eu não fui e deu. Você depois de recusar tantas propostas e tantas tentações,
fez concurso para nossa magistratura, para juiz, E comecei como e juiz veio para cá. substituto. Com certeza, por trás desta decisão, havia uma forte vocação para a magistratura. Eu não sei, essa palavra vocação, essa palavra vocação, ela é muito tentadora, é uma palavra assim de um Ué, ponto de veio perdendo dinheiro, já tinha Eu acho rejeitado que é várias vista muito literária, ela é muito adequada essa boa. palavra, porque você já foi vocado, já foi chamado para ser juiz federal, para ser desembargador, não é isso? Então já era uma terceira, juiz federal chamada. lá, nomeado. É. E depois eu fiz o concurso aqui para a Justiça Local e para Juiz Federal. E cheguei a ser nomeado para os dois e fiquei na Justiça Local. Então foi uma opção, do uma Tribunal opção. de Justiça. Agora, mas a pergunta mesmo era se Vocação. A vocação. a questão de vocação. Você não acredita muito nisso? Há uns psicólogos aí que afirmam que a palavra vocação não é uma palavra adequada, que não haveria vocação. É apenas um termo literário, mas é um termo muito bom, né? Muito forte. Não, eu acho que há Muito vocação. significativo. Eles dizem que há, o que faz com que a gente faça isso ou aquilo, são interesses e motivações. Nós precisamos ter de interesses e motivações. Bem, E se executa- nessa motivação está a vocação. Pois é, aí é que está. Aí é que está. Dizem, por exemplo, como é que alguém pode ter uma vocação para Magistratura. para trabalhar assim na rua, quebrando pedra? Ah, bom, mas é diferente. A coisa é diferente, a É colocação. diferente. Ali é uma decisão fácil. Não é? Quebrar pedra não é um negócio difícil. Não. Não, aí é uma questão de sobrevivência. E- Agora, a vocação é uma questão de escolha quando Não. se pode escolher. Inclusive se diz o seguinte, há uma história que é muito repetida sobre os 3 operários que estavam quebrando pedra da rua, né? Devem conhecer bem a história. A justificativa. Perguntaram a um deles, o que ele estava fazendo? Quebrando pedra, uai. Esse uai aí. Mineiro. Não sei se ele era das Minas, mas bem, estou quebrando pedra, como você vê. Aí perguntaram ao outro, o que você está fazendo? Ele olhou assim, fez uma arte de felicidade e disse, eu estou ganhando a vida. Eu tinha uma outra visão. Perguntaram ao terceiro, e esse então, disse, o que eu estou fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Então tudo questão, uma questão de... o que a gente a gente sente que está fazendo, né? E além do impacto financeiro, que foi a vinda para a magistratura, ele foi desvantajoso. Mas houve também certamente um impacto que você estava numa atividade administrativa e legislativa e veio para o dia a dia da magistratura. Isso aí contou bastante. Lá eu era, sobretudo, um secretário, até um secretário de luxo. Secretário de luxo, porque eu me lembro que fiz muitos trabalhos para as suas excelências, né, os senhores deputados. Que você não assinava. Que eu não assinava. Eu escrevi, não sei se devo dizer o nome, faz tanto tempo, eu escrevi um livro de mais de 200 páginas sobre o decreto-lei do direito brasileiro para um determinado deputado que me pediu. Ele não chegou a falar comigo, mas eu fiz o trabalho, foi encaminhado. E tempos depois eu soube que ele tinha feito um concurso para professor catedrático lá no Nordeste e tinha sido tirado uma nota excelente, né? Também colocado com a tese do direito, né? Decreto, lei do direito brasileiro. Ele que apresentou o discurso. Eu fui, ao que parece, o redator. Mas qual foi essa experiência? Então isso aí, a gente deixa de quer errar sozinho, né? Ser responsável pelos seus erros. E eu sempre tive muito interesse pela magistratura, por dizer o direito, preocupado com as injustiças, né?
Se eu puder fazer alguma coisa, eu farei. Você entrou aqui, eu me lembro de que o número de juízes do seu concurso parece que foram 18 aprovados. E era um número superior ao número de juízes existentes. Né? Era um número grande. Né? Então foi uma turma assim, marcou o tribunal. Não é isso? Conte um pouco dessa experiência como juiz, substituto, depois a titularidade. Na segunda vara civil. Na área criminal. Ele teve na eu entrei, na vara do Rio. Inicialmente eu fui designado para uma vara civil. Segunda. E o titular, muito simpático, muito educado, ele me disse, fique à vontade, durante uma semana você vai ficar lendo os processos, vai despachando como puder. Aí fui à mesa, vi muitos processos na mesa. Daqui eu não podia ver o que acontecia do outro lado, mas eu fui despachando. E no dia seguinte eu voltei. No terceiro dia ele precisa de férias. Aí eu tive de assumir a jurisdição plena. A jurisdição plena. Isso me perturbou um pouco. Mas a gente sabe que quem está na chuva tem que se molhar, né? E eu fui e me saí bem. Por coincidência, a primeira audiência foi um assunto bastante difícil, porque o assunto era difícil, não me lembro agora qual era, e havia 2 advogados que lutavam muito pelos seus pontos de vista. E eu fui resolvendo, havia o Código Novo, o novo Código de Processo Civil, né? Que era de 73. Né? Então ele estava sendo implantado e eu fui decidindo o que pude. E as questões de ordem eram repetidas. Eu pedi ao outro que refutasse, o outro refutava, eu vi aquilo e aí eu decidi. Mas em dado instante foi apresentada uma questão de ordem, eu achei bastante difícil. Encerrei a audiência e no dia seguinte eu trouxe a decisão escrita e verifiquei que era realmente um assunto bastante polêmico e a minha decisão foi boa. Essa foi a primeira oportunidade. Agora eu me lembro também de que depois de alguns dias eu recebi um telefonema da doutora Maria Tereza, que está presente aqui. Ela tinha assumido no concurso anterior, então ela me disse que ela estava à minha disposição, ela e o esposo estavam à minha disposição para tirar alguma dúvida. Mas a essa altura eu já tinha conseguido uma espécie de pulo do gato. Eu tinha conseguido com um dos nossos colegas do meu concurso um famoso caderninho, um caderninho precioso. Quem me prestou o caderno, acho que eu posso dizer o nome, né? Foi o Jarbas Fidelis, falecido há pouco tempo, faleceu. De saudosa memória. O Jarbas me ofereceu o caderninho. Esse caderninho tinha simplesmente um roteiro de todas as ações, de todos os despachos possíveis nos processos. Isso existe hoje. Há livros que trazem isso, mas na época não. Na época não tinha isso. Eu levei aquilo para casa e copiei aquilo tudo. Depois eu disse para o Jarbas, copiei tudo. Mas eu tive cuidado de, sempre que eu despachava, mudar a redação, fazer uma coisa... Melhorar, né? Então, isso aí era o pulo do gato, né? Aquela história do concurso. Eu estou tendo conhecimento desse livrinho agora. Eu tinha esse livro. Eu não conheci esse livro. Era um livrinho de capa amarela, assim, do Jarbas, grandezinho. Me emprestou. Me serviu demais, porque eu só tinha teoria na cabeça, prática mesmo. Esse, aliás, é um problema
que se manifesta até hoje, especialmente com aqueles candidatos que não vêm de um cargo ou que não vêm de uma advocacia muito intensa. Isso. Não é? Então, para isso, nós estamos montando aí cursos para, inclusive, mostrar ao juiz recém-empossado como é que se despacha. Isso está sendo feito em muitos estados. Eu tenho um filho de uma amiga minha, deixou um cargo muito bom aqui no Tribunal de Contas da União e foi ser juiz no Mato Grosso do Sul. E lá ele ia ficar 6 meses num curso na capital, junto com os outros juízes, para depois ir assumir uma comarca do interior. Precisa aprender a despachar, porque aqui mesmo nós tivemos casos, eu me lembro de um juiz nosso que assumiu aqui, que ficava com processo. Ele chegou no final da semana, tinha uma pilha. Ele ficava assim, olha, eu estou com esse processo aqui, eu leio, mas não cheguei a conclusão nenhuma. Pô, mas escuta, é para sentença? Não, é só para dar um despacho. É o famoso cumpra-se, né? Cumpra-se, necessário para cumprir a precatória. Vamos retomar aqui. Depois da... Pode dizer. Não, depois que ele foi juiz substituto. Você foi titular de que vara? Eu demorei um pouco. Eu fui ser titular de uma vara criminal, mas passei por todas as existentes na época, inclusive de acidente de trabalho, de família. Eu me lembro de uma dificuldade que eu tive na vara de família, é interessante, porque foi logo no princípio, e eu cheguei lá e havia uma ação de reconhecimento de paternidade. Eu fiquei assombrado com aquilo, porque eu ficava vinculado ao processo, né? E eu tinha que decidir simplesmente se o garoto era filho do cidadão ou não. Como é que eu vou chegar a essa conclusão? Alguém me disse, não se preocupe, Jobim, porque a convicção, ela chega, na hora exata, a convicção chega e você saberá como decidir. E você pode pedir diligências. À época não havia o DNA. Então, o juiz decretava que o cidadão seria pai ou não. Sim, contando com a prova, a prova testemunhal, a prova, enfim, um conjunto de provas ajudava muito, né? Ajudava muito. E inclusive o depoimento da mãe do investigando, né? Altamente suspeito. Eu pedi, na hora lá, o processo pobríssimo nesse sentido. Não resolvi. Vou ver o que eu consigo aqui na audiência. Essa foi a sua primeira ação de investigação? E você julgou procedente ou improcedente? Mas veja bem, o que ocorreu é muito interessante. Porque quem estava do meu lado como curador de família era uma figura admirável, está aí aposentado ainda. Era o Gilvan. O Gilvan Queiroz. Conheço. O Gilvan. Trabalhou anos comigo. Ele jeitoso, de mão esquerda, doutor. Aí ocorreu o seguinte: em dado instante eu devia ouvir, eu não sei se a mulher ou se a criança. A porta se abriu e entrou a mulher com a criança. O cidadão, o pai investigado, era um homem já de idade, e a mulher que entrou era uma mulher bonita, e entrou com um garoto. Eu olhei para o garoto, era igual ao só era menor. Mas quando entrou na sala, o garoto gritou, papai, e correu para ele. Ele não teve dúvida, colocou o garoto no colo. Foi fácil decidir, né? Foi fácil. Eu me lembrei da época daquela famosa revista do Cruzeiro, que era o amigo da onça e o filho do amigo da onça, lembra-se? Diz o Gilvan para mim, doutor, suspenda a audiência que eu quero conversar com ele. Conversaram, depois eu disse,
ele vai reconhecer. É. Aí Facilitou, não foi nem preciso. facilitei, a coisa se facilitou bastantemente. Mas depois você passou por outras varas, você foi titular de outras varas. Passei por outras varas. Eu me lembro de uma vara de família. O titular dessa vara era exatamente o doutor Sebastião Rios. E ele estava de férias. Mas a pergunta foi sobre você era o titular. Né? Ele era o titular, ele estava de férias. E eu fiquei lá, substituto, fazendo o que achava que podia fazer. E como ninguém reclamou, acho que eu andei fazendo mais ou menos certo. Mas um dia o Rios voltou. E lá pelo meio do expediente apareceu o Rios. Eu estava lá na sala de substituto e apareceu o Rios. Você daqui, Rios? Eu já subi. E o que você já fez hoje? Eu digo, eu fiz 10 disquites. Aurelio disquites, né? O Rios olhou para mim com essa tranquilidade dele, e esse tom sacerdotal que ele sempre teve. Disse, olha, eu fiquei esse tempo todo conversando com 2 casais, consegui reconciliá-los. Eu tinha feito 10 disquites e ele tinha reconciliado 2 casais. Mas você não sabe se logo depois você sai Não de se lá, sabe, já, né? já separado. Não se sabe. Mas nós perguntamos também, você foi titular de outras varas, você começou numa vara criminal. Como todas as oportunidades se abriam para os juízes, era de promoção para a vara criminal, não é isso? É. E depois você passou por outras. Eu acabei ficando em Sim, vara titular criminal. de outras varas. Vara criminal. Me lembro que o Melo Martins, de quem eu me tornei bastante amigo, disse, Jobim, você precisa ir para uma vara civil. E eu acabei permanecendo em vara criminal. Você ficou na terceira criminal? Primeira. Na primeira criminal. criminal. Eu sucedi lá o nosso juiz baixinho, Minervino, que era exatamente o concurso anterior. Você lembra de alguma decisão assim mais importante ou que tenha despertado mais curiosidade na sociedade nesta vara? A coisa era tão envolvente que eu nem me lembro. Não me lembro assim. Mas eu lembro que uma vez eu decidi sobre aborto. O advogado requereu que eu autorizasse lá um aborto. Mas o aborto não era da competência da vara do júri? Não, não era ainda. Não? Eu digo, olha, eu não posso mandar um médico fazer um aborto. Só quer que eu diga que o médico faz, não posso fazer. E a questão de ser crime ou não, ele vai depois, se for processado, mostrar que não houve, que não foi criminoso o aborto. Ah, mas foi estupro e tal, e os médicos têm receio. Digo, vou ver como é que eu posso decidir. Meditei, digo, eu posso decidir da seguinte forma, e decidir. Eu posso declarar que se houver o aborto, se for feito o aborto, não será criminal, não será criminoso. E eu decidi assim. Era em razão do estupro, né? É, em razão do estupro. Se houvesse o aborto, não seria criminoso. Mas esse aborto acabou não sendo feito. Me comunicou a escrivã depois que o aborto não se fez. Isso não me diz respeito. Né? Mas eu me lembro que publicaram, o jornal publicou, e o Correio Brasiliense, acho que foi o Correio Brasiliense, quis estabelecer uma discussão. Aí alguém deu entrevista dizendo que não podia haver o aborto daquela maneira. E praticamente me chamou para que entrasse na discussão. Eu digo, não, eu como juiz não tenho nada a declarar, tudo que eu tenho a dizer está na decisão. Procurem lá na vara que está lá. E a sua subida para o tribunal?
a subida para o... Eu me lembro que eu tomei posse como juiz substituto em 76. Foi exatamente no dia 20 de janeiro de 1976. Passei a titular em 1980. E fui a desembargador em 1991, tendo assumido exatamente no dia 22 de maio de 1991. Mas a pergunta seria a minha subida. A sua subida, você passou a participar de uma turma do crime. Primeiramente eu fui convocado durante os 2 anos antes da promoção, e a convocação era sempre para turmas cíveis. A minha dificuldade era maior, porque eu já estava um pouco habituado com o crime, né? E sentava ao meu lado um cidadão extraordinário, que era o José Manuel Coelho. E José Manuel Coelho ficava conversando comigo e desenhando. Eu disse: doutor Coelho, eu não posso conversar com o senhor, porque o senhor já é desembargador e eu tenho que prestar atenção ao que o relator está dizendo para dar o meu voto. Porque o vogal não lia, não tinha acesso. Era uma coisa certa, e eu acredito que ainda seja, de que não comunique como ele deve votar. Você deve preservar esse sigilo, né? Mas bem, então acontecia isso. Ele, por vezes, se entretinha de tal maneira, conversando, que quando chegava a hora de votar, ele tinha que pedir esclarecimentos. Mas eu, quando não podia votar, eu pedia vista, né? E fiquei assim mais ou menos uns 2 anos. Quando eu fui a desembargador, tomei, já disse, dia da posse, 22 de maio, e me lembro bem do Coelho. Eu fiz um discurso com as suas características um tanto literárias, e o Coelho então me disse: Jobim, teu discurso é muito bom, mas você fez um discurso mais para quem está entrando na academia de letras, e não para o Tribunal de Justiça. Mas não há incompatibilidade nenhuma. Mas esse discurso eu editei na Separata, com o título de No Efêmero Eterno. E exatamente eu fui suceder a doutora Maria Tereza. Ela tinha se aposentado e eu que a sucedi. E eu estou trazendo uma cópia desse meu discurso de posse para a gente colocar aí nesse acervo. Muito bem. Isso é uma coisa que nós temos uma certa carência, né? Porque é pouco guardado. Já lembramos aqui dos discursos, tem muita coisa que se pode conseguir. Já mandei falar com a Lídia, já mandei o Tarcísio falar e enfatizar essa questão dos discursos. São muito importantes. Vamos ver se eu tenho alguma coisa, cara. O desembargador Jobim teve esse cuidado. Eu até tenho gravação, mas a gravação já é antiga, não está boa. Eu nunca tive cuidado de publicar nada, mas eu tenho muitos discursos, só que eu tenho que procurar, né? Eu até vou juntar alguns pronunciamentos que eu fiz, como juiz, depois como desembargador, e vou ver se faço um pequeno opúsculo. O opúsculo é sempre pequeno, né? Um opúsculo para distribuir por ocasião. Quer dizer que você quase foi desembargador no Acre e acabou sendo desembargador. Quase fui desembargador no Acre. Possivelmente você teria sido ministro supremo. Outro... Não, eu certamente não iria ser ministro do Supremo. Não sei, talvez não. Porque eu fui uma pessoa que
deixei muito a vida correr. Eu não fui ao encontro, mas também não fui de encontro aos acontecimentos. Deixei a vida correr. Como diz aí o samba, E a sua né? carreira, desembargador, Deixa a vida como, me levar. a sua carreira como escritor, fatos pitorescos, como que o senhor selecionou como escritor aqui no tribunal e também durante a sua vida. Só complementar aqui, porque parece que você tem algum escrito a respeito de uma história do tribunal aí, alguns casos pitorescos da justiça. Não, mas não é do tribunal. Da É de um justiça. modo geral. É sobre Justiça. a justiça de modo geral. É sobre esse folclore, esse humor forense. Eu já estou com 100 episódios. Vou E lhe o dar livro está um pronto. depois. O Vou livro lhe está dar pronto. um, desembargador, para o senhor, que aconteceu com meu pai. Depois eu vou lhe dar um. Então, alguns possivelmente se relacionam aqui com o nosso tribunal. A maior parte, né? É. A maior parte. Porque afinal da sua experiência... Mas não há a sua nomes, experiência foi não há aqui. referência a nomes. É. E o objetivo é exatamente registrar o Pitoresco. humor forense, forense, Deixa eu dar uma os ingleses, os americanos. Eu falto. Esse livro está pronto. Deixa eu passar aqui, obrigado. Tá. Falta só imprimi-lo. Mas tem mais algum fato assim marcante da sua passagem aqui pelo Tribunal do Distrito Federal? Alguma função administrativa, algum encargo na Amages? Não. Uma época, o presidente Eládio, perguntou se eu gostaria de ser esse juiz, como é que se chama? É um cargo que fica assim entre o tribunal e a primeira instância. Eu sei que eu não quis. Depois, como é que se chamava aquele cargo? Juiz de plantão? Não, era... O juiz auxiliar. Eu não sei. Juiz auxiliar, eu também não. Não conheço esse Havia termo. sempre um juiz que era aquilo. Era uma pessoa a quem os juízes deviam se dirigir para facilitar. Uma ligação entre o primeiro É. grau e o segundo grau. Mas você não chegou também a Não, exercer? eu não. E de outra feita, eu me lembro que o Melo Martins, Sr. Jobim, você podia ficar aqui nos ajudando aqui no tribunal, fazendo isso, aquilo. Mas, Melo, eu não posso fazer isso. Eu não posso ter função administrativa no tribunal, eu sou juiz. Ele ficou explicando, não, mas isso se faz em todos os tribunais. Eu digo, não, me deixa onde eu estou mesmo. Sou juiz, tem que ficar lá mesmo. Desembargador Jobim, nós gostaríamos que você deixasse também alguma mensagem e também aquilo que você acha que poderia melhorar assim, no funcionamento da justiça, não somente aqui no Distrito Federal, mas de um modo geral na justiça do Brasil. Olha, antes de responder, eu diria o seguinte, eu vim para a magistratura com 28 anos de serviço público. Eu levei isso em conta. Digo, se eu não me der bem, daqui a 2 anos eu posso me aposentar. E aqui na Câmara, aqui no serviço público, eu só posso me aposentar daqui a 7 anos. O fato é que aqueles 2 anos se multiplicaram e eu fiquei 20 anos na magistratura. Por causa do desafio, um desafio atrás do outro. É verdade. E aquilo foi me fazendo com que eu permanecesse e cheguei a me aposentar pela compulsória, né? A famosa expulsória dos 70 anos. Quer dizer, querendo ou não, era a vocação. Exato, eu acredito que sim, ou pelo menos um destino, uma predestinação, né? Mas você
está aposentado, mas você se sente muita vontade para até abordar uma questão que sempre vem à tona, que é a questão do aumento do limite para essa aposentadoria compulsória. Você tem uma opinião formada sobre isso? Olha, é uma coisa delicada pelo seguinte, porque se a aposentadoria se carga vitalício, eu acho que não devia haver uma aposentadoria assim compulsória. Pelo que a gente sabe, países há, os Estados Unidos, por exemplo, em que quando o juiz se torna um pouco menos jovem, né? Aí a carga de serviço diminui, né? E leva-se em conta o que se diz a qualidade ao invés da quantidade. Mas o grande problema aqui é o seguinte, sai da frente que atrás vem gente, né? Então a renovação, né? E há sempre jovens querendo apresentar coisas novas, embora essa questão de novo é muito perigoso. Me lembro de um amigo na Câmara, um deputado muito sábio, que era o Bonifácio de Andrada. Ele era filho do ministro Tafoete de Andrada. Uma vez ele me disse, Jobim, toda reforma que fazem nesse país é para piorar. Então é esse problema, né? Já que eu falei no Bonifácio de Andrada, eu me lembro que a respeito dele me disseram que ele tentou entrar no Rio de Janeiro, na magistratura, e foi na época da Revolução. E o governador o convidou e disse, você vai ser nomeado, pode preparar a toga. Ele preparou a toga, mas depois a Revolução tinha um candidato e o governador teve de atender a Revolução. Depois disso, ele entrou novamente numa lista para desembargador do Rio de Janeiro e o governador era exatamente o Leonel Brizola. E ele não foi nomeado. Dizem que o Brizola teria dito Bonifácio de Andrada? Não, esse não. Ele se esqueceu de que exatamente Bonifácio de Andrada era de oposição. Ele era de oposição ao tio dele, que era o José Bonifácio, né? Ele era do PSD. Não. Eu acho que o Zezinho Era aquele Bonifácio era da UDN. O Zezinho era da UDN. Arena. Arena, depois Arena. Ele era do outro partido. Eu acho que ele era do PSD. Eu não sei não. Era uma figura extraordinária. Eu vi que os Andradas são do mesmo facção política. Não, mas ele chegava, dizem que Não, chegava ele chegava na tribuna. Esse eu conheci, era uma pessoa muito boa. Ele chegava na tribuna. Muito curto. Culta. Foi candidato aqui também. Não, nesse não. Ele foi candidato Não é aqui. aquele que foi candidato Foi? aqui? Ele foi candidato aqui. é. Ele Também concorreu, não Diniz de Andrada? não foi escolhido aqui. ele concorreu com o Voltaire. Fácil de Diniz de Andrada. Ele foi candidato a desembargador 6 vezes, ele me falou. Foi, né? Ele ficou muito meu Uma amigo vez quando eu aqui era e duas no presidente do eleitoral. Ele foi membro do eleitoral. E eu Ele era tô querendo figura saber. extraordinária. Eu me lembro dele. Cultíssimo. Ele concorreu com o Voltaire e era certa a nomeação dele. Isso, Mesmo. isso. E o Voltaire acabou sendo... Ele me lembra até de que ele tinha sido advogado do pai do Fernando Collor, que era o presidente da época. Uhum. E eu disse a ele, eu digo... Era um grande advogado. Eu disse a ele, você já falou com o Fernando? Não, mas a mãe dele sabe. Não sabe, não, isso é... Lembrar, ele não falou. E o Voltaire, não conhecia o Voltaire na época, o Voltaire deve ter falado com quem podia interferir na decisão.
Mas Essa dizem que história eu conheço bem, depois eu conto. Mas me parece dizer que houve assim, uma disputa, havia um terceiro, que era Havia um um terceiro. que tinha também ótimas ligações com o governo. E o governo, então, achou preferível ir por Tércios. O Walter também tinha a sua cobertura. Eu tenho a impressão de que o Fernando Collor nem levou em conta o fato de que... Às vezes nem fica sabendo. Mas me disseram uma vez que, como deputado, ele chegava, às vezes ele tinha que falar, como líder até do partido dele, e dirigia-se ao José Bonifácio, que era o presidente, e dizia: bença, tio. Aí ele ocupava a tribuna e falava aquela classe dos mineiros quando são oposição, né? Você gostaria de deixar alguma mensagem, Joaquim, para os novos magistrados e da Justiça do Distrito Federal? Eu tenho um livro de contos chamado Amanhecer e Primavera, e lá há um conto sobre um velho desembargador que se aposentava. O conto chama-se Missão Cumprida. O desembargador é fictício, mas o que ele pensa, o que a personagem pensa, é o que eu também penso. Então eu gostaria de dizer que continuem o bom combate. O juiz deve sempre decidir com absoluta independência. E tentar acertar ou errar sozinho, sem conselhos nesse ou naquele sentido. E vale a pena. E você fazer alguma pergunta? Não. Acho que ficou muito bem o fim. Imagina. Acho que ficou muito bem o final. Desembargador, teria mais alguma coisa para acrescentar? Não, apenas isso. Eu acho que eu lutei um bom combate e que valeu a pena. Se pudesse ser repetida... Você voltaria a fazer tudo aquilo que fez? Faria. Naturalmente, talvez deixa de cometer alguns erros que por acaso tenha cometido. Nós ficamos muito agradecidos pela sua presença e pelo registro, né, desse seu depoimento aqui para a memória do Tribunal. Eu acho que a sua passagem aqui pelo Tribunal é uma passagem marcante, né, que a gente pode observar em todos os encontros que a gente tem aí. Você é aquela pessoa querida, aquela pessoa que todas as pessoas têm aquela satisfação de estar junto com você, né? E abeberar um pouco da sua sabedoria e da sua... Isso tudo é vontade. Não, mas realmente foi enriquecedor para o tribunal. Um homem, né, do seu preparo, do seu intelecto, integrar o nosso tribunal. Apenas não concordando com aquelas palavras do desembargador Manuel Coelho, né? Porque acho que não há nenhuma incompatibilidade entre... Não, mas ele não disse aquilo num tom de crítica. Não. Ao contrário, ele fez até elogiando. Isso é. Ele, porque sabe